Que Deus te abençoe e que possas compreender a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Passamos à leitura das Sagradas Escrituras. Livro de Zacarias, capítulo 8. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do monte Sião e sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças, e as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. No momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente de meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos, pois agora plantarão as sementes em paz. As videiras ficarão carregadas de uvas, a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer os juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês.
Livro de Zacarias, capítulo 9. Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque e a cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantia para Mate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e o mesmo acontecerá a Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto, e Ascalon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão Asdode. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus. Arrancarei de sua boca a carne com sangue, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei meu templo e o protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Alegre-se, ó povo de Sião. Exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é meu arco, e Israel minha flecha. Os filhos de Sião são minha espada, e, como um guerreiro, eu a empurrarei contra os gregos. O Senhor aparecerá sobre seu povo, suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha, como se estivessem embriagados de vinho, ficarão cheios de sangue como uma bacia, cobertos de sangue como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, salvará seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo fará florescer as moças. Livro de Zacarias, capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes. Pois o Senhor dos exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha, e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob seus pés. Pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Eu ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos.
e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso, e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei da Assíria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas, e as águas do Nilo secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.